Seja bem-vindo a mais uma aula aqui com a gente do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael e hoje eu trouxe para vocês uma aula muito importante. Eu quero que você se imagine nessa situação. Você está lá no seu ambulatório, ou chega até mesmo no PA, no pronto-socorro, uma ficha verde de uma paciente gestante, traz um resultado de exame para você e você vê lá VDRL 1/128. E você precisa fazer uma medicação da forma correta, diluída da forma correta, na via de administração correta, porque é a única medicação que realmente é capaz de salvar a vida dessa paciente e do seu bebezinho. E hoje nós vamos discutir essa medicação. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso da benzetacil, da penicilina benzatina. Uma medicação extremamente conhecida, muito famosa, até mais famosa pelo seu nome benzetacil do que pelo seu nome realmente da fórmula que é penicilina benzatina. Então vamos começar. Olha só, trouxe aqui para vocês uma caixinha para vocês terem uma ideia do que a gente consegue ver na penicilina benzatina. Estamos aqui diante da dose mais comum, que é de 1.200.000 unidades. Nesse caso aqui, vem um frasquinho que é em pó normalmente, tá? E também é muito comum a gente ver a dosagem de 600.000 unidades. Mas com certeza o mais comum é de 1.200.000. E todas as doses, todas as orientações, elas são múltiplos desses 600.000, desse 1.200.000, tá bom? A penicilina benzatina, ela é um antibiótico da classe dos beta-lactâmicos, é uma penicilina, e é uma medicação que ela é muito usada, já foi muito mais usada. Hoje a gente tem umas indicações um pouco mais estreitas, mas ela ainda é muito usada. E como que ela funciona? Como as outras penicilinas, ela é uma medicação que ela vai se ligar às PBPs, as penicillinas binding proteins, e vai evitar que a gente tenha a formação da parede celular. Da parede celular da bactéria. Ou seja, uma bactéria sem parede celular vai sofrer apoptose. Ela vai morrer. Então, é uma bactéria que é uma substância que tem uma ação bactericida, realmente vai matar a bactéria, tá bom? E essa medicação, ela tem umas indicações muito precisas, que ela é a primeira escolha. Por exemplo, contra o sífilis, a gente vai, a penicilina benzatina, contra o treponema pallidum, é a primeira escolha, e é o padrão ouro. É tão padrão ouro que quando a gente está com dificuldade, já aconteceu recentemente, há mais ou menos 3, 4 anos, teve uma redução da disponibilidade realmente industrial da benzetacil e foi parada a sua indicação, até mesmo para faringite, que ela é também muito usada, ela é indicada para faringites por estrepto do Piógenes, do grupo A. Deixa eu já deixar aqui anotadinho, do grupo A. Mas aqui, contra sífilis, especialmente na questão da gestação, é uma medicação que ela é tão absurdamente boa que se orientou a parar de usar na faringite pelo estrepto para focar apenas ali no uso para crianças, para as gestantes, para evitar o sífilis gestacional, tá bom? Então, realmente, ela é uma indicação muito boa, muito precisa para essa situação. Ela também é muito bem indicada, como falei, para faringite pelo Streptopiógenes do grupo A, e ela também, por consequência, ela é muito usada também na profilaxia da febre reumática, consequência dessa infecção, tá bom? As outras coberturas dela já são muito mais pobres, muito mais ineficazes. Ela cobre ali um pouco outros estreptos, da família do estrepto. Ela não cobre bem Staphylo aureus, tá bom? Então não é uma boa medicação para você fazer um tratamento, sei lá, de uma celulite por Staphylo aureus, de uma furunculose, por exemplo. Não é uma boa medicação, tá bom? Tem outras medicações muito melhores para fazer isso. E como que a gente usa a penicilina benzatina? Olha só, a penicilina benzatina, a farmacocinética dela, ela é uma farmacocinética que depende muito ali da presença no músculo. Ela é feita intramuscular, tá bom? Essa ampulhinha aqui, ela é feita intramuscular. Quando a gente faz a aplicação dessa substância intramuscular, ela fica ali localizada numa região, né? Imagina isso aqui, todo o conteúdo da penicilina benzatina.
e ela vai sendo absorvida, ela vai sendo liberada lentamente na corrente sanguínea, de uma forma bastante controlada. E essa liberação completa pode demorar de 2 até 4 semanas. Então, olha só, ela faz um nível sérico, se a gente pensar no gráfico, ela faz um nível sérico baixo, baixinho. Ela não faz aqueles picos, por exemplo, se eu fizer uma ceftriaxona endovenosa, a ceftriaxona faz um pico alto. A penicilina benzatina ela faz um pico baixo, mas bem prolongado. A ceftriaxona ela faz um pico alto e acaba logo. Então aqui, por conta desse comportamento, a gente consegue fazer uma exposição prolongada da bactéria a esse antibiótico, mas ela não faz uma exposição em picos. Ou seja, quando o paciente tem uma infecção muito intensa, muito aguda, não é uma boa medicação para se fazer uso, entende? Por isso a gente não consegue fazer uso dela por outras infecções. Realmente é principalmente nessas duas situações. Ela também não tem uma boa penetração em sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de neurosífilis, por exemplo, não é uma boa medicação para a gente fazer o tratamento da neurosífilis, porque simplesmente ela não vai conseguir passar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica, vamos imaginar ela aqui, a penicilina benzatina não consegue ultrapassar, mas quem que passa? A penicilina cristalina, que eu posso falar com vocês sobre ela em outra aula. Se você quiser, deixa aqui no nosso comentário, onde você estiver acompanhando essa aula, a gente com certeza prepara essa aula para vocês, tá bom? Então a penicilina cristalina seria a indicação nesse caso. A benzetacil, a gente já não consegue fazer um bom uso dela nessas situações, tá bom? Outra situação, por exemplo, apesar dela ter uma eliminação renal, ser uma medicação de liberação renal, ela, de forma geral, não precisa fazer ajuste de dose. Não vai ser necessário, tá bom? Porque ela faz um nível sérico bem baixo, como eu falei com vocês, ela não vai fazer picos. Então, consequentemente, também a liberação renal dela é bem lenta. Então, de forma geral, não tem necessidade de fazer ajuste de dose dela. Ainda mais que a gente faz aquele esquema que é semanal, uma vez dose única, muitas vezes, ou às vezes doses pequenas, uma vez por semana, por 3 semanas. Então, por ser realmente doses relativamente infrequentes, pouco frequentes, a gente não precisa fazer ajuste de dose, tá bom? Como que a gente vai usar? Então, como que a gente vai realmente prescrever essa medicação para o nosso paciente? Olha só, como eu falei com vocês, aqui a gente tem uma representação da penicilina benzatina na dose de 1.200.000, que é o mais comum. Vamos pensar então uma sífilis primária. Uma sífilis primária, até mesmo na secundária, na sífilis secundária, ou numa latente precoce, com duração menor de 1 ano, a gente vai orientar a dose de 2.400.000 via intramuscular, sempre benzetacil, sempre intramuscular, nunca endovenosa, sempre intramuscular, dose única, tá bom? Isso aqui, olha só, dose de 2.400.000, mas nossa ampola tem 1.200.000. Ou seja, a gente vai precisar usar 2 ampolas, certo? Como vão ser 2 ampolas, a aplicação intramuscular vai ser uma em cada glúteo. A gente não vai aplicar as 2 ampolas no mesmo glúteo, é uma em cada glúteo, tá bom? Realmente, infelizmente, é bastante dolorosa, mas é o que a gente precisa fazer para a gente alcançar a dose necessária para o nosso paciente. Outra situação, vou colocar o número 2 aqui, uma sífilis latente tardia. A gente vai fazer, nesse caso aqui, uma sífilis com mais de 1 ano de duração, ou uma sífilis terciária, exceto neurosífilis. Você não vai conseguir fazer o uso dela em sistema nervoso central. Então, exceto sistema nervoso central. A gente vai fazer a dose de 2.400.000 3 vezes. Mas cada uma dessas doses vão estar separadas por 1 semana. Ou seja, a gente vai fazer uma dose de 2.400.000 por semana, por 3 semanas. Tá bom? Isso aqui é o que a gente consegue fazer para a gente tratar e tratar muito bem, pessoal. Realmente a gente atinge tratamento curativo na maioria das vezes. Raramente precisa repetir, mas realmente o tratamento é curativo. Você consegue fazer também a profilaxia, deixa eu fazer o número 3 aqui para vocês, a profilaxia da febre reumática. A febre reumática a gente faz a cada 21 dias, ou pode ser também a cada 4 semanas, tá bom? Dependendo da diretriz que você vai seguir, uma dose de 1.200.000.
tá bom? Isso aqui seria a profilaxia da febre reumática. Então, olha só, sempre múltiplos ali de 1.200.000, seja uma ampola, sejam 2 ampolas. A ampola de 600 mil a gente usa mais realmente para casos pediátricos. A gente vai usar aqui ampola especialmente de 1.200.000, tá bom? E se você por algum motivo não tiver 1.200.000, pode fazer múltiplas ampolas de 600 mil. Mas realmente não é o ideal, tá bom? Só reforçar com vocês, não vai ser necessário nenhum ajuste renal, tá? Não vai ser necessário, o paciente com insuficiência renal não vai precisar de ajuste, e nem o paciente com insuficiência hepática, tá bom? Falando agora das populações especiais que eu sempre falo com vocês. Na gestação, essa é uma medicação extremamente eficaz e extremamente segura também. Na verdade, na gestação, ela é categoria B. Então, ela é uma medicação muito bem indicada na gestação com segurança, tá bom? Na lactação também, ela é bastante segura. Então, nessas duas situações, a gente consegue fazer o tratamento do nosso paciente com segurança. E como que a gente vai preparar essa medicação? Como que a gente vai orientar a nossa equipe a preparar essa medicação? Olha só, aqui a gente tem dentro da ampola, pozinho. Não tem como a gente injetar intramuscular ou intravenosa, que não é o caso, nunca faça intravenosa. Não tem como a gente injetar pozinho no paciente. Então, a gente tem que diluir. A gente vai, então, reconstituir, na verdade, essa medicação. E pode fazer essa reconstituição com água para injeção, com água destilada mesmo, tá? Mais ou menos 4, 5 ml, a gente já consegue fazer uma boa reconstituição. Tem que agitar para deixar bem homogêneo, tá? Vai ficar um líquido leitoso, parecendo realmente leite. Cuidado para não agitar demais, tá bom? Para não formar bolhas. Essa suspensão, ela tem que ficar bem homogênea, tá? Porque a penicilina benzatina, ela pode formar pequenos cristais. Ela forma, na verdade, cristais. Em algumas formulações, tem até um pouco de alumínio usado como veículo para essa medicação. É uma medicação que, por conta desses cristais, ela tem que ser feita exclusivamente intramuscular, nunca endovenosa, vários X aqui, por conta desses cristais. Se fizer endovenoso, esses cristais tendem a formar êmbolos e causar um tromboembolismo, seja pulmonar, pode realmente, por algum motivo, chegar até mesmo causar complicações embólicas por todo o corpo. Então, nunca fazer endovenoso, sempre intramuscular, tá bom? Em hipótese nenhuma. Essa medicação, ela pode fazer uma embolia tão grave que o paciente realmente pode chegar a virar óbito fazendo endovenoso, tá bom? Então, por favor, sempre intramuscular. E mesmo fazendo intramuscular, por conta desses cristais, ela é bastante dolorosa. Então, ela tem que ser administrada lentamente, tá bom? Lentamente. Depois de administrada, é uma medicação que, infelizmente, tem risco de algumas reações, alguns efeitos colaterais. E o que é o mais comum, na verdade, o mais famoso, não chega a ser tão comum, e relativamente preocupante, é a reação de Jarisch-Herxheimer. Desculpa o meu alemão, mas realmente a pronúncia é bastante difícil, mas essa reação é uma reação inflamatória difusa, realmente sistêmica por todo o corpo, com o paciente chega a ter febre, calafrios, mialgia, artralgia. O paciente realmente fica com sintomas sistêmicos agudos, citocinas, interleucinas por todo canto, por conta de destruição intensa dos treponemas. Então, o paciente com sífilis que faz o tratamento, quando tem uma grande carga de sífilis, de treponema, eles são destruídos rapidamente, abruptamente, tem essa liberação intensa de toxinas, citocinas, interleucinas, que provocam essa reação inflamatória intensa por todo o corpo. E nesse caso, a orientação é hidratação volumosa, tratamento com anti-inflamatórios, com analgesia simples, tá bom? Realmente tratamento suportivo para o paciente, tá? E outras coisas que eu preciso falar com vocês, olha só. Outros efeitos colaterais, especialmente os efeitos locais. O paciente, ele pode ter dor local, claro. É o principal, mas praticamente todo mundo vai ter essa dor local no local da aplicação. Pode chegar a formar alguma nodulação nesse local da aplicação. E é realmente uma nodulação bastante dolorosa, que fazendo compressa quente ali na região, o paciente, ele de forma geral, tem uma melhora muito boa, tá bom? Outras reações, ela pode chegar eventualmente a dar uma reação alérgica, ou até mesmo anafilaxia, tá bom? Então, é muito importante, após a aplicação, deixar esse paciente em observação,
no pronto-socorro, tá bom? Para ver se o paciente não vai ter nenhum tipo de reação. Mesmo o paciente que já aplicou e não teve nenhuma reação, ele precisa ficar em observação pelo menos um tempo ali no pronto-socorro, tá? Não percam de vista esse paciente e realmente deem um valor para esse risco do paciente ter esse tipo de complicação, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai prescrever então essa medicação? A penicilina, pessoal, ela é bastante dolorosa, tá bom? Então, dê valor para a questão da queixa de dor do paciente, tá? É como realmente se você estivesse injetando areia de tantos microcristais que tem ali na formação da penicilina benzatina. Então você vai fazer, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Um paciente masculino que teve um quadro de sífilis ali, realmente na região genital, chegou a ter feridinha na glande, não chegou a tratar, a feridinha sumiu espontaneamente, agora está com alterações em palmas de mão, em planta de pé, e chegou para você avaliar, fez o VDRL, veio 1 para 256. Então vamos pensar aqui uma situação de uma sífilis secundária, por exemplo. Vamos prescrever nossa penicilina benzatina. A dose que eu falei com vocês, de 1.200.000, que é o que a gente vai ter mais comumente. E nesse caso a gente vai fazer a aplicação, na verdade primeiro, vão ser 2 ampolas, né? Vocês já sabem disso. Vamos fazer a diluição, a reconstituição, na verdade, de cada ampola em 4, 5 ml de água destilada. E fazer cada ampola IM profundo, dose única, tá? Aí eu vou colocar aqui, vamos fazer 2 ampolas, né? Devia ter colocado no começo. Fazer 2 ampolas, cada uma em um glúteo. Um exemplo. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só um exemplo bem grosseiro para vocês, mas para entender como que seria a nossa prescrição no dia a dia da penicilina benzatina, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma aula rápida, uma aula direta, para vocês aprenderem todos os macetes, tudo aquilo que vocês podem esperar na aplicação de uma bezetacil no seu paciente. Deixa aqui o seu comentário de outras aulas que você quer, de qualquer assunto, tá bom, pessoal? A gente busca, faz para vocês. Deixa aqui seu curtir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas consigam dominar as medicações do pronto-socorro. Então, você que acompanhou aqui nossa aula pelo Spotify, muito obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no nosso comentário, deixa o seu curtir, compartilha esse áudio aqui no Spotify com os seus amigos para que mais pessoas consigam aprender e a gente consiga disseminar cada vez mais o conhecimento. Até mais.